primeiro tempo, porque depois o Tolima mudou todos os scouts, a gente vai falar sobre isso, veio para cima, mas o Flamengo resistiu e acho que também não vai levar susto no Maracanã. Eu diria que encaminhou bem também a classificação. Não tanto, evidentemente, como o Palmeiras, até pela qualidade do adversário. Mas se hoje tinha tantos problemas para enfrentar esse Tolima, eu espero que os problemas do Dorival sejam menores no jogo de volta. Parece que não vai ter o Andréas, né? Só não tem essa solução aí que eu acho que o autor do gol se despediu. Mas acho que o Flamengo também encaminhou. Repito, não tanto quanto o Palmeiras, mas dá para ter uma certa desconfiança. Será que passa? Será que não passa? Acho que o Flamengo passa também. Foi um resultado muito significativo, repito. O Tolima é um adversário de uma outra ordem, né, Pedro? O gol do Andreas pode ter sido a última partida dele com a camisa do Flamengo. Inferior ao Flamengo, tecnicamente inferior. Coletivamente, talvez um pouco melhor, apesar de hoje não ter mostrado isso. Acho que ambas as equipes deixaram muitos espaços, os meio-campos muito vazios em alguns momentos. E o resultado foi melhor que o desempenho do Flamengo. Eu acho que se tivesse empatado, perfeito diante que as duas equipes fizeram. Mas, para mim, acho justo. Não tem interferência da arbitragem, e aí se o Tolima não tem competência para fazer o gol, né? Se o Léo Pereira faz um gol embaixo da trave ali, né, para evitar o empate e tudo mais, isso é do jogo, então vitória merecida para o Flamengo. Mais importante nessa fase de mata-mata é conseguir bons resultados, até porque o Flamengo vai ter uma janela de transferências pesada, a janela pode ajudar muito o Flamengo, então mais importante nesse momento é sobreviver, é passar de fase, seja como for, porque o técnico vai ter tempo e o elenco vai ser melhor na próxima fase. A gente está comentando aqui o Léo Pereira, né? Ele comemora como se fosse um gol, a bola que ele tira em cima da linha, o que seria ali um empate no jogo do Flamengo. É importante que essa vitória, para trazer a paz para trabalhar. Tem um Santos no meio do caminho que talvez sirva para dar ritmo a quem estiver voltando. Agora, a gente pode colocar aqui para ouvir vocês que ele tinha achado 3 volantes, estruturado o Flamengo assim. Hoje ele tem que reinventar esse Flamengo. Dá para dizer que ele acha um outro ponto que pode ser explorado, Pedro, quando ele coloca ali para trás o Felipe como zagueiro e tenta pelas laterais, ou isso foi uma solução paliativa dentro do que o jogo apresentou? Foi o que dava para fazer, Dani. Eu acho que ele não achou ainda seu time. Na estreia, o Dorival monta o que dá apostando no vestiário. Mas ele viu que apostar no vestiário não significa vitória. Depois ele tenta montar um time com um volante só, depois com 3 volantes. Ele vai se adaptando, porque é o que a gente está falando. Não tem muito como você... O tal esboço de time que o Birner fala, que daqui a um tempo a gente talvez veja um Flamengo com cara de Dorival, ele não é possível sem treinar com pouco tempo e a todo momento com a faca no pescoço. A cada momento o Flamengo entra em campo, para quê? Precisa fazer um resultado na Colômbia. Precisa não perder no sábado. Precisa, semana que vem, classificar. No final de semana passada, precisava vencer para não emendar 4 derrotas. Então é muita conta do chá. O Flamengo topou esse risco quando ele demite seu antigo treinador e rasga qualquer projeto de futebol, qualquer ideia a longo prazo, qualquer planejamento que poderia ter. Então ele agora vai controlando, equilibrando taças até o que o Birner falou da metade do ano. A metade do ano é uma janela, um respiro nas oitavas e ver qual o tipo de evolução até as quartas. E eu acho que não consigo dizer que ele está desenhando, que ele está começando a entender, porque, mais uma vez, quem é que tem um bom primeiro tempo hoje? Um jogador que está se despedindo, que é o Andréas. Então, assim, já vai ter que mudar. Quem é que faz a função, a vez do Andréas ali, sem ele em campo? Não tem. Para a semana que vem, tem o João. Já vai ter um Arão recuperado. A notícia é que está sem sintoma. Talvez em tese pela janela de dias, né? Sim. Que a Covid te impõe hoje, talvez possa voltar. O Arão era do time ideal do Dorival no primeiro momento? Não era só por uma questão de vestiário. Então, assim, eu acho que ele ainda não encontrou. Não vai encontrar melhor com o Arão sábado do que com o Diego jogando de primeiro, né? Sim. Hoje, pelo que tinha, mesmo com o Arão não sim. vivendo a melhor fase, então, pelo menos... Eu acho que ele não encontrou hoje, não vai encontrar no sábado, é o que o Calça falou, é o possível, e não vai encontrar na semana que vem. Não vamos nos iludir que classificou, fez 2-0 no Maracanã, agora encaixou. Não, é o que dá naquele momento. Acho que a partir da semana que vem, a gente tenta olhar para frente. Acho que o Dorival respira, ele vê que peça que vai poder chegar a partir do dia 18, como a diretoria se movimenta no mercado, precisa repor o que está perdendo. Eu acho que aí sim, Dani, porque por enquanto está na conta do chato, tá equilibrando taça. Não tenho aqui, coloco acolá. O jogo é com 3 volantes, o jogo é com um Diego plantado, que não chega a ser exatamente um volantão. Não é um privilégio só do Dorival, né? Sim, sim. Tem vários técnicos que têm que fazer isso, com exceção do Abel ali, que repete, quando a gente critica a atuação, porque montando, né? Tá complicado, são muitas ressalvas. Sim. Então, assim, não acho que encontrou, não acho que é o modelo ideal.
é o que está dando para ser feito. E sábado, como o Calça falou, é o que vai dar para ser feito. Quarta-feira que vem, que tem que ser feito. Que parecia, Bira, não sei, só Claro. para completar. A gente falou assim, contra o América, ele parece que já estava ensaiando o que ele ia fazer no jogo de hoje. Botou 3 ali no meio, mas aí ele tinha os 3 para colocar. Acho que poderia ser, porque hoje ele não tinha o meio. A Covid, as situações fazem ele não ter o meio a proteção no primeiro tempo. Sim. Ele pensou no jogo do América sim, mas aí é uma série de intercorrências. De Não, mas eu digo antes, trocas. assim, a maioria que eu ouvi aqui dos comentários, mesmo aqui, era isso, olha, parece que ele já botou uma linha de 3 ali, que ele deve repetir isso lá, porque o jogo é fora de casa, etc. Mas aí ele perde os jogadores e tal. Aí eu acreditava que ele iria fazer essa linha de 3 com o Diego. Eu achei isso. E Você ainda falou que você apostou que ele jogava, né? Eu apostei, eu falei, pô, ele vai usar isso, não tem o Arão, não tem o outro, tá, não tem o jogo, vai fazer isso. A diferença é que eu também não acreditava que ele ensaiou lá Pedro Gabigol contra o América, que seria de novo. Não seria. Isso também não seria. Assim, na minha opinião, não seria e acabou não sendo. Agora, essa história de como vai ser o próximo, aí é isso aí. Alguém vai ter Covid, alguém se recuperou. Por que não pôs o Pablo hoje? Pode ser que põe o Pablo no outro jogo. Não, agora eu gostei muito do Léo, fica o Léo. Entendeu? Vocês têm coisas para decidir e para mudar, porque aí não é privilégio dele. A gente tem visto vários técnicos aí, são raros os que já têm o time pronto, né? São raros, e o Dorival está nesse processo. E mesmo assim tem que formar e tem que ganhar. Ele mesmo declarou isso e faz todo sentido. Não adianta só o torcedor olhar hoje ali, ó, pô, o Flamengo jogou bem, hein? Nossa, que legal, mas viesse com uma derrota. Por isso que eu acho significativo. Me lembram aqui até que o Tolima fez isso, né? Aqui ele ganhou do América e aqui ele ganhou do Atlético. Sim. Né? Lá ele ganha de um, empata com o outro, mas aqui ele ganha os 2. Então ele é um adversário, e o Bira citou os números aí do Campeonato Colombiano, que é uma outra referência, mas que, mesmo assim, em casa ele foi pior do que fora. Então é um time que sabe jogar. Mas continuo achando que foi significativo, independentemente de quem tiver na mão, o Dorival, ele vai fazer um time no estádio lotado e o Flamengo vai passar. Porque mesmo com esses problemas todos, e a gente via ontem os problemas do Vitor no Corinthians, que diferença, né? Quando você ainda tem, nossa, perdi, faz uma lista lá dos que saíram, aí você tem ainda o Marinho para entrar, você tem o Vitinho, se você quiser, que ele nem usou, né? Ele acabou a chance do Flamengo classificar é, obviamente, o Lázaro. O Tolima, né? Isso aí, lógico, se discute. Eu acho o jogo um pouco perigoso porque o Flamengo não é um time pronto. Sim. Agora, só para fazer justiça às escolhas do Dorival, hoje a dupla de zaga foi bem. Ela não foi bem na saída de bola. Sim. Mas ela foi bem na marcação, até porque ela foi bastante exigida, porque o meio-campo não tinha pegada necessária. Dá para entender, mesmo eu achando que não deve ser titular pelo desempenho até o momento na temporada, a não ser que ele vire o jogo, a escalação do Felipe Luiz. Porque o Flamengo não tem, o Calçado chamava atenção disso, né, na transmissão, o Flamengo não tem avanço do lateral do lado esquerdo. Mas como você não tem também mais pegada no meio, e o Dorival, obviamente, cogitou que com o Diego ali ia perder um pouquinho de pegada talvez, tem lógica você abrir mão do apoio de um lado com um dos seus jogadores de trás que avança, aí com o Rodinei indo bastante na direita, então com o Felipe ficando, era entre aspas, não serve exatamente como isso, mas entre aspas serve como uma pequena compensação por aquilo que a ausência de um volante pode gerar coletivamente na sua equipe, ainda mais contra um time como é o Tolima, que gosta muito do jogo pelos lados. Então, as escolhas, elas têm lógica, elas não são escolhas perdidas. A gente pode discutir algumas coisas que aconteceram no meio por exemplo, a atuação do Gabigol fraca. Agora, aí eu pergunto para o torcedor que está vendo a gente, tira o Gabigol? Você tem um time que vem para cima. Você vai colocar também pela necessidade de ele ter um companheiro mais próximo dele ali, como é o Bruno quando tá, como a Arrascaeta faz em alguns momentos? E passa também pelo futebol que o Everton Ribeiro não está jogando. E pelo que o Arrascaeta não conseguiu fazer mais próximo a ele hoje. E pelos volantes quando não consegue alimentar e se aproximar, porque a movimentação do Gabigol, foi boa. O Gabigol tenta achar o jogo o tempo inteiro. É que aí tem uma chance ali, que ele erra a finalização. Agora, ao mesmo tempo, você pensa, o Flamengo não sustenta um jogo no campo de frente constantemente. Aí você tira o Gabigol, porque muita gente está cobrando aqui, você tira o Gabigol, coloca o Pedro,
você perde velocidade de contra-ataque. Você não tem com o Everton Ribeiro a velocidade do contra-ataque também. Né? Então aí você põe o Marinho, aí você começa a ter que mexer muito num time que, repito, não está pronto. Então são todas as decisões que elas podem ser racionais, baseadas nas características dos jogadores, mas o encaixe, que é essencial, até se você não tem jogadores com todas as características necessárias para o tipo de jogo, ele não existe ainda e não dá para cobrar. Até porque a maneira como o Dorival prepara o time é muito diferente da maneira como o antecessor prepara. E a diretoria, fomos jogando para cima, sabia disso quando contratou o Dorival. Então, o resultado, como disse o Mauro, é o mais significativo. O desempenho a gente discute aqui porque, com todo respeito, essa aqui é a linha de passe. Então a gente não vai ficar aqui, não sei o quê, sensacional, Mengão ganhou, tal. Quando o Flamengo voou, em 2019, a gente acompanhou no mesmo tom, inclusive muito antes de ganhar os títulos. Inclusive, muito quem viu, por exemplo, pré-Flamengo e Grêmio aqui, sabe do que eu estou falando. O Dimas contou isso para a Dani hoje. Então, a gente precisa tratar do momento das equipes de acordo com o momento real delas. E o momento do Flamengo é um momento de dúvidas. A dúvida significa o quê? Ele pode crescer muito, ele tem potencial para crescer muito. Eu acho que ele vai crescer muito. Não vai ser o time de 2019. Não vai ser, mas pode ser um time extremamente competitivo. Ou o Flamengo pode patinar por muito tempo, e por isso que eu falo da importância de se classificar nessa fase da janela. Porque a situação do brasileiro não está perdida, mas ela é bem difícil. Se o Flamengo não passa da próxima fase, sobra o quê para o Flamengo? Gastou uma fortuna no meio do ano, né? Tem um brasileiro de difícil recuperação, quem sabe se recupera, mas tem difícil recuperação. Tem que contar com queda de adversário de qualidade, tem que contar com queda do Atlético Mineiro, que também tem o seu elenco, tem que contar que o Palmeiras vai ter muitos problemas, tem que contar com o arranque nos pontos corridos em seguida, e vai sobrar a Copa do Brasil. Ganhar a Copa do Brasil, legal, perfeito, vale bastante. Pro elenco do Flamengo,